Segundo definição da Unesco, analfabetos absolutos são pessoas incapazes de ler e escrever um texto simples e breve sobre fatos da vida cotidiana. Essas pessoas atingem um número assustador no Brasil, em torno de 15 milhões de brasileiros, o que representa uma média de 8% da nossa população. Segundo pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, a edição de 2015. Tem também os analfabetos funcionais. São pessoas que, por vários motivos, apesar de alfabetizadas, têm dificuldade de entender e interpretar o que está escrito num texto. Nesse caso, o Brasil enfrenta outro problema, pois as pesquisas demonstram que a parcela de analfabetos funcionais chega a 35 milhões de brasileiros, em torno de 17% da população. E o mais assustador é que, no caso do ensino superior ou nível universitário, aproximadamente 38% dos estudantes que estão nesse nível e pessoas que já concluíram o curso superior são considerados analfabetos funcionais. Nessa semana, em 7 de setembro, comemoramos no Brasil o Dia da Independência. E em 8 de setembro, o Dia Mundial de Alfabetização. Independência está objetivamente interligada com cabeças pensantes, com capacidade de resolver os velhos e novos problemas de nossa sociedade e que possam encontrar desde já alternativas criativas e sustentáveis para um futuro que já bate à nossa porta. O exercício da cidadania, a participação da sociedade organizada e o hábito da leitura, entre outros comportamentos cotidianos, com certeza contribuem para sairmos da ignorância. Para Monteiro Lobato, um país se faz com homens e livros. É com base nessa reflexão que começamos a 6ª edição do nosso programa Sim para a Literatura. Nessa edição teremos dicas de leitura, sugestão de livro e as nossas entrevistas. Tudo isso para você, nosso telespectador. Queremos continuar com a sua companhia. Como sempre compartilhamos em nossas edições alguns depoimentos de leitores de várias cidades do Brasil, que demonstram o significado e a importância da leitura para a sua vida. Primeiro depoimento. Ler é algo mágico. É poder imaginar situações, passear pelos mais diversos lugares, vivenciar inúmeras experiências e, acima de tudo, exercitar o pensamento. Esse depoimento é do Daniel Felipe. Ele é estudante do curso de administração da FACEL, a Faculdade Municipal de Linhares. O segundo depoimento dessa edição. A leitura, além de influenciar no saber, promove sempre o pensar diferente. Esse depoimento é de Moacir Rosa de Jesus. Ele é bacharel em Direito e morador de Ibiraçu, no Espírito Santo. O terceiro depoimento. Ler é essencial e enriquece a alma. Professora Elusa Caires, moradora de Serra dos Aimorés, no interior de Minas Gerais. E o quarto e último depoimento dessa edição. A leitura abre mundos jamais conquistados, é a descoberta de novos sonhos. É de Lívia Ayof Carrafa, que é moradora de Aracruz. Obrigado a todos vocês pela participação no nosso programa. Nessa 6ª edição do programa Sim para a Literatura, temos a satisfação de receber o escritor Caco Apel, um apaixonado pela leitura, que é autor do livro Leituras, Crônicas do Prazer de Ler, que veio de Vitória para conversar conosco. Caco fala da sua paixão pela leitura, de seu livro, que é um importante guia de estímulo e indicação para que pessoas que se interessem a começar a ler possam aproveitar e também para pessoas que já têm o hábito de ler, ter novas referências de leitura. Ele diz também da importância da leitura para transformar pessoas. Preste atenção num pedacinho da sua entrevista dessa edição. Eu acho que através da leitura a pessoa se educa, em princípio, né? E você, como professor, sabe bem disso. A leitura propicia isso, abre as portas do conhecimento de qualquer assunto. Temos também nessa edição a presença de Charlene Sfalcin, que é coordenadora do curso Vivências de Leitura, um projeto de aperfeiçoamento profissional vinculado à Secretaria Municipal de Educação de Linhares. Esse projeto é destinado aos professores que trabalham com as turmas do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Charlene repassa algumas informações sobre os objetivos desse projeto e sobre a importância das suas ações para o incentivo à leitura. Vamos deixar registrada aqui uma dica de leitura. A leitura é uma atividade prazerosa e poderosa
pois desenvolve nas pessoas uma enorme capacidade de criar, traz conhecimento e promove uma nova visão de mundo. Quem lê sabe mais, tem vocabulário mais amplo, pensa mais e tem raciocínio mais elaborado. Quem lê tem mais conteúdo e conhecimento para escrever melhor e tem mais capacidade para desenvolver uma ideia. Pesquisas mostram que pessoas que por algum motivo foram privadas da leitura podem apresentar maiores dificuldades em situações que exigem um maior deslocamento da sua realidade comum, como em momentos de resolução de problemas. Quem não teve acesso ao ensino da leitura e da escrita também pode apresentar desvantagens nos momentos em que precisa da memória. No aspecto social, não saber ler é como ir a um país onde você não domina a língua. O ato de ler proporciona uma relação dinâmica entre a fantasia, encontrada no universo dos livros literários, e a realidade encontrada no meio onde se vive. A leitura provoca deslocamento para vários ambientes por onde o leitor pode passear, e também o protege do lado mais duro e mais rude da existência, que tem a ver com a correria do dia a dia. Permita que o livro faça parte da sua vida. Estamos de volta nessa edição do Sim para a Literatura com o escritor Caco Apel, autor do livro Leituras, Crônicas do Prazer de Ler. Caco tem sido um grande parceiro dos nossos projetos de incentivo à leitura, desde quando nós lançamos aqui em Linhares o projeto Prazer da Leitura. Seja bem-vindo, é um prestígio para nós, você nos dá essa oportunidade de participar do nosso programa Sim para a Literatura. Caco, numa das considerações sobre a importância da leitura na sua vida, que começou na infância, como você diz, você destaca o seguinte: não parei mais de, por meio da leitura, viver milhares de vidas nas infinitas páginas dos livros que sigo lendo até hoje, observar milhares de experiências existenciais e científicas, verdadeiras ou de mentirinha. Isso me levou a ser um sujeito melhor, isso fará de qualquer um uma pessoa melhor. Pode acreditar nisso. A leitura promove essa transformação nas pessoas, Caco? Olha, professor Pereira, sem nenhuma dúvida, eu não tenho nenhuma dúvida ou hesitação em afirmar isso. Eu acho que através da leitura a pessoa se educa, em princípio, né? E você, como professor, sabe bem disso. A leitura propicia isso, abre as portas do conhecimento de qualquer assunto. E eu não renego, inclusive, principalmente, a parte da literatura de ficção. Porque é por onde é mais fácil a pessoa entrar nesse mundo da leitura, no mundo da imaginação. A imaginação. É uma leitura que normalmente principia pelo prazer que a leitura pode proporcionar, quando a pessoa vivencia ali aventuras, sejam elas de qualquer tipo, românticas, fantásticas, histórias medievais, capa-espada, o Zorro, os Três Mosquiteiros, a Ilha do Tesouro. As pessoas, normalmente, a criança, o jovem, começa por aí. E isso aí permite essa abertura, permite digamos assim, esse arejamento do cérebro, essa porta de entrada. É um universo de possibilidades que se abre. Exatamente, né? Exatamente. E daí a pessoa, além de ler isso, depois começa a ler biografias, começa a ler história, começa a ler ensaios sobre assuntos que lhe interessam, enfim, transforma-se no leitor. E o leitor é um homem livre. Eu penso que o leitor é um homem liberto. Ele não tem como você fazer com que ele aceite a sua opinião de uma maneira fácil, sem que realmente ele esteja convencido. Porque ele já leu histórias de outras pessoas, ele já leu fatos que aconteceram em outros lugares, ele já leu sobre homens que mistificavam verdades, sobre homens que mentiam para o povo, sobre falsas liberdades, sobre liberdades reais e concretas, conquistadas com luta, conquistadas com sangue, muitas vezes, ou conquistadas, às vezes, como é o ideal, através da educação. Então, um sujeito que lê, um sujeito que está informado, não é um sujeito fácil, não é um alvo fácil. Que é enganado com facilidade. Exatamente. Não é uma camiseta, uma cesta básica que vai comprar a opinião desse sujeito, né? E por isso que eu sempre digo, a leitura é a maneira de libertar a pessoa,
né? E um grupo de pessoas livres acaba fazendo um país de pessoas livres. Né? Ô Caco, tem um conceito que defende que o primeiro caminho para a liberdade é a liberdade de pensar, né? Exatamente. Para pensar é preciso que você tenha conteúdo, né? Em que você vai pensar? Exatamente. A leitura contribui significativamente para isso, né? A leitura, ela treina você, ou seja, todo mundo pensa, mas quando você conversa com as pessoas, você percebe que algumas são mais articuladas do que outras, ou seja, algumas organizam melhor o pensamento, algumas têm uma facilidade para pensar e esse pensamento entrar numa forma fácil de ser entendido por outros. A pessoa manifesta isso de maneira articulada. Você percebe quem tem mais leitura, quem tem mais capacidade de organização do pensamento, quando você pede que as pessoas coloquem no papel um pensamento ou ordenem as suas ideias a respeito de um assunto, pode ser um assunto específico, num papel. Pega um lápis, uma caneta e escreve algo sobre aquilo que está pensando. Quem lê tem muito mais conteúdo quando vai escrever, é isso. Quem não lê tem uma dificuldade muito grande de elaborar um pensamento e de escrever. Exatamente. Pedro, Caco, você é um incentivador da leitura, você é um amante da leitura, a gente já conversou sobre isso, e você é um incentivador da leitura. Haja vista o livro, eu queria que você mostrasse para o nosso telespectador, né, que você mostra através desse livro, né, a satisfação que você tem de ler, o prazer que você tem de ler, e você decidiu dividir isso com as pessoas. Porque no seu livro você fala aí de vários livros que você leu e indica esse livro para as pessoas. Queria que você falasse um pouco desse livro. Esse livro, ele surgiu primeiro como uma forma de, um processo assim de memorização. Eu leio muito o tempo todo, eu tenho muitos livros comprados em casa para ler, outros já lidos, enfim. E eu comecei a perceber que às vezes eu chegava numa livraria e não lembrava mais se tinha lido aquele livro ou não, porque é muita coisa que eu leio. E cheguei, inclusive, a comprar livros que eu já tinha comprado. Comprou o livro de novo. Comprei o livro de já novo. Aconteceu comigo também. Aí o que eu fiz? Uma maneira de evitar isso, eu comecei a escrever alguma coisa sobre os livros que eu lia. Cada vez que eu lia um livro, eu escrevia algo a respeito do livro. Eu comecei a gostar de fazer isso e comecei a me estender. E, na verdade, eu não faço uma anotação técnica sobre os livros, eu não faço uma resenha técnica, eu não faço um comentário acadêmico sobre os livros que eu leio. Eu acabei escrevendo uma espécie de uma crônica sobre aquele livro, né? O que aquele livro, do que eu gostei no livro, o que aquele livro me fez lembrar, o que o livro suscitava na minha cabeça, né? da minha vida, de coisas que eu tinha passado e que aquele livro havia trazido de volta, né? E eu acabei fazendo crônicas, e essas crônicas foram publicadas, eu comecei a publicar num blog, sem a menor pretensão. É um blog muito pouco lido, que desde 2011 que eu publico, e só tem 3.000 visitas lá, não é grande coisa. Mas aí eu comecei a fazer isso também com livros de autores do Espírito Santo, literatura produzida aqui no Espírito Santo. Livros que eu havia lido e gostado, eu também comecei a anotar e fazer crônicas sobre esse livro. E o escritor Pedro Nunes, que tem um site muito importante, eu acho, sobre cultura e literatura capixaba, que é o site Tertúlia Capixaba, puxa, eu estou gostando desses seus textos. Você está escrevendo muito bem sobre o livro de uma maneira que é muito interessante, uma maneira que não é enfadonha, as pessoas vão ler, eu sei que as pessoas vão gostar dos seus textos. Posso publicar os textos que você faz sobre os escritores capixabas no site Tertúlia? Eu falei, claro, pode. Então ele criou lá uma coluna, então eu passei a ser um colunista. Um colunista do site do Pedro Nunes. Um cronista no site Tertúlia Capixaba do escritor Pedro Nunes. Assim, uma coisa que me encheu de orgulho, porque lá eu sou parceiro dele, eu estou lado a lado com Pedro Nunes, com as suas crônicas e comentários, do escritor Luiz Guilherme Santos Neves e do escritor Ivan Borgo. Quer dizer, somos nós quatro lá, e para mim aquilo são formadores de opinião para a literatura capixaba. São escritores maravilhosos, produzem uma escrita da maior qualidade aqui no Espírito Santo. E esses escritos levaram então a ideia de um dia reunir isso num livro.
porque o Pedro falou, puxa, você podia fazer um livro sobre tudo isso que você tem escrito. Quero agradecer a oportunidade, o privilégio que você nos deu de participar do nosso programa Sim para a Literatura. Cacoapa, eu tenho certeza absoluta, virá mais vezes, né, participar do nosso programa e outras oportunidades. Nós estamos encerrando a primeira parte dessa edição do programa Sim para a Literatura. Entre em contato conosco através do nosso e-mail, simparaliteratura@gmail.com. As edições anteriores do nosso programa você tem acesso através da nossa página no Facebook, Facebook/Sim para a Literatura, ou através do canal do YouTube da TV Cineares. Voltamos daqui a pouco. O livro A Invenção das Asas, escrito pela norte-americana Sue Monk Kidd, é protagonizado por Sarah Guinquet, que é filho de um poderoso jurista e patriarca de uma família escravocrata da alta sociedade no sul dos Estados Unidos, nos anos de 1800. Ela sonha em ser advogada numa época em que estudar era um privilégio apenas dos homens. O acesso aos livros na biblioteca do pai a transforma numa amante da leitura, comportamento diferenciado para esse período histórico, onde as mulheres eram criadas para aprender prendas domésticas e eram treinadas para encontrar bons partidos para casar. No dia do seu 11º aniversário, ela ganha de presente da mãe uma escrava, sua nova dama de companhia, a jovem Rhett Encrenca Griquet, de 10 anos. Esse era um costume da família. Sarah discorda do presente recebido e, em algumas situações, tenta libertar ou forrear Rhett, já que era propriedade sua. Sua atitude é imediatamente rechaçada pelos seus pais. Apesar da resistência da família, Sarah insiste em encontrar formas de gerar uma perspectiva de independência e de liberdade para Rhett, ensinando-a a ler e escrever, a ter contato com os livros, mesmo que de forma precária. Essa história tem um desfecho surpreendente. A Invenção das Asas é um romance envolvente e cativante que envolve um misto de realidade com ficção, já que conta a história das irmãs Sarah e Angelina Grinquet, que existiram na vida real e foram pioneiras na luta pela igualdade dos direitos das mulheres e dos negros na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, nos anos de 1800. E conforme a própria autora do livro diz, foram as primeiras agentes femininas abolicionistas e uma das primeiras entre as mais importantes pensadoras feministas americanas. Permita que o livro faça parte da sua vida. Estamos de volta nessa nossa edição do programa Sim para a Literatura. Temos hoje a presença aqui da Charlene Sfalcin. Charlene trabalha na Secretaria Municipal de Educação aqui de Linhares e é responsável por conduzir um curso chamado Vivências para a Leitura, que é um curso voltado para a formação de professores. O projeto desse curso é fazer com que professores incentivem alunos a ler mais, formem novos leitores. Charlene, obrigado pela presença aqui no programa Sim para a Literatura, é uma satisfação ter você aqui com a gente. Eu queria que você já de imediato falasse um pouco do projeto que você está envolvida, Charlene. Ok. Então, eu que agradeço, né, o momento de ter essa oportunidade de falar sobre o projeto. O projeto ele, vem da Secretaria Municipal de Educação e o objetivo dele é formar, né, professores para ter um novo olhar em como trabalhar com a literatura e com a formação de novos leitores com os nossos alunos. Professores da rede municipal de ensino. Professores da rede municipal de ensino, exatamente. Certo. E aí o objetivo dele é exatamente isso, é mostrar os diversos gêneros, os diversos autores que existem, como que a gente pode trazer, né, esses autores para dentro da sala de aula e incentivar o gosto pela leitura, não só a leitura pragmática, que já existe dentro da escola, mas aquela leitura por prazer, né, que é a pessoa pegar um livro e lê-lo com prazer, né, sem ter um objetivo por trás de responder algum questionamento ou de ter alguma tarefa que a gente chama pragmática, né, de ensino de leitura. No caso do projeto que você é responsável, desse curso Vivências de Leitura, são quantos professores envolvidos, são quantas turmas, quais os dias da semana que vocês se reúnem? Neste ano a gente está trabalhando com 2 turmas, inicialmente a gente abriu 60 vagas para professores do ensino fundamental 1, que vai do 1º ano até o 5º ano do ensino fundamental.
Os encontros, eles são semanais, então eles acontecem uma vez por semana, e a gente usa os espaços das escolas públicas, né, de Linhares. O nosso grupo, os 2 grupos se encontram no Jerônimo Monteiro, e aí a gente se encontra no horário à noite, né, das 18h30 às 21h30. Às 21h30, quais os dias da semana, só para lembrar? Um grupo na segunda-feira e outro grupo na quarta-feira. Na quarta-feira. Qual a durabilidade desse curso, Charlene? Então, este ano a gente ofertou cursos com 150 horas, né? A formação dele 150 é de 150 horas. Então, a gente começou em março e a gente vai concluí-lo agora em outubro, porque a gente tem uma carga horária que é das atividades não presenciais, que aí envolve, né, as atividades culturais, como saraus, né? Participação em eventos, lançamentos de livros, enfim. A gente tem observado que seu grupo tem participado de outros eventos dessa sala de aula, como você está colocando. Sim. Como é que tem sido essa resposta para os participantes? O grau de satisfação, tem agregado valor? No último mês a gente fez um evento cultural, foi um sarau cultural, e a gente pôde contar com algumas personalidades de Linhares, inclusive, né, com a participação do seu programa lá, né, o Prazer da Leitura. E para muitas das cursistas e dos cursistas que frequentaram, foi o primeiro momento, foi o primeiro sarau, né? Então, assim, o momento cultural para eles exatamente um ganho, né? Foi uma participação no momento que eles jamais tinham vivido antes. Uma troca de experiências. Exatamente, que por meio, né, do curso de vivências de leitura, eles tiveram esse contato, né? É uma nova forma de olhar a leitura e uma nova forma de ver que a leitura, ela é prazerosa e ela pode ser feita também em conjunto, né? Utilizar o incentivo à leitura Exatamente. a partir de várias ações. E o gostoso foi que eles puderam levar também a família, e a família pôde vivenciar, né, esse momento de uma leitura feita fora de um espaço acadêmico, né, que era um espaço realmente cultural. De um espaço mais cultural, mais lúdico, né, mais prazeroso. Exatamente, e aí conseguiram fazer essa relação. Poxa, né, a leitura, ela é muito mais do que a leitura para se ensinar e para se dizer coisas que estão ali escritas. A leitura, ela traz, né, esse momento de trocas de emoções e de experiências, e esses momentos não presenciais que são feitos, que são atividades, né, culturais, que o curso promove e que é proposto pelo projeto, traz, né, essa parceria que é muito gostosa. No evento literário que eu participei lá com vocês, como representante do projeto Prazer da Leitura, eu verifiquei uma participação bastante intensa dos professores. Sim. Do início do projeto, do curso para cá, aumentou essa participação? Você percebe que as pessoas estão mais empolgadas? A gente conversa muito sobre isso nos nossos encontros, e é uma sementinha que a gente vem plantando, que né? Tá plantando. Exatamente. Então a gente usa o termo mediadores de leitura. Então a gente vê que hoje as cursistas que estão dando continuidade no curso e trabalhando com esse projeto de leitura em sala de aula, elas trazem para os encontros essa visão de como está diferente na família. Agora, quando alguém faz aniversário, já pensa em presentear dando um livro de presente, né, e não mais comprando outros objetos. Hoje o foco mesmo é a gente ser mediador de leitura, e para a gente ser mediador de leitura a gente também tem que proporcionar isso, né? E aí a gente vê nas experiências que elas trazem, né, as crianças já lendo, a gente tem vídeos de cursistas que trazem crianças que agora se tornaram mediadoras de leitura para a própria turma. Você está dizendo que elas já estão reproduzindo essas informações no seu dia a dia. Sim, sim. Isso que é um foco legal, né? E a gente vai ter a culminância desse projeto agora em outubro, e elas vão começar a trazer os trabalhos de todas as atividades de leituras que foram desenvolvidas durante, né, esse ano, de março até agora, setembro, as atividades que elas foram desenvolvendo. E eu já tive a oportunidade de ver alguns trabalhos, e assim, estão belíssimos, de crianças que são mediadoras de leitura dentro da própria escola. Criança que lê para outras turmas, estimuladas e tal, que já estão fazendo essa mediação em casa, tem com a família. havido a manifestação de pais, Charlene? Então, eu não tenho um contato tão direcionado com as práticas que elas estão desenvolvendo, mas eu vejo que existe, sim, uma demanda delas enviarem para casa e contar com a participação da família nessa formação. Envolver a família. Sim, nessa formação leitora, né? E aí a gente sabe que a formação leitora hoje, a gente tem pesquisas, né, que já demonstram isso. Aí né? você falou, você iniciou mais cedo a gente conversando
sobre a pesquisa Retrato da Leitura no Brasil. Aí você tem Sim. 2 dados, né? Sobre a participação da mãe e a participação do professor. Sim, é verdade. Essa pesquisa, ela sai de 4 em 4 anos e ela trouxe agora, nessa última edição desse ano de 2016, um dado importante, que as pessoas que se disseram que se tornaram leitores por mediação de alguém, por influência de alguém, né, disseram que se tornaram leitores porque foram influenciadas pela mãe. Porque pela mãe, a mãe foi casa, em primeiro né? lugar. A mãe, em primeiro lugar, foi a pessoa que foi a mediadora da leitura, que fez surgir aquele encantamento da leitura, e agora uma mudança da pesquisa anterior, e o professor vem em segundo lugar. Então, a gente ainda, quanto professor, influencia muito, mas a gente vê que a família hoje assumiu um espaço importante na formação leitora. O incentivo à leitura está acontecendo a partir de 2 ambientes, no ambiente familiar, no ambiente da escola. Charlene, para a gente encerrar esse encontro, eu já quero agradecer, né, a disponibilidade de você vir aqui conversar com a gente. Para fechar, com essa experiência que vocês estão tendo, qual a importância do papel do professor no incentivo à leitura, na formação de novos leitores? Para a gente encerrar. Fundamental. E aí eu vou citar, né, um autor que eu gosto muito, que é o Ilan Brenneman, que ele diz, né, que nós, professores, temos que oferecer carne de língua de primeira para os nossos alunos. E quando a gente fala carne de língua, a gente está dizendo um repertório riquíssimo de boas histórias, de contação de várias histórias, porque é por meio, né, do que eu levo para a minha sala de aula, que eu apresento um novo para o meu aluno, é que ele vai se sentir cada vez mais instigado, envolvido pelo prazer que traz a leitura. Então, vamos escolher várias obras e boas obras de leitura literária para levar para as nossas escolas e fazer essa mediação de leitura todos os dias, não uma vez só na de forma semana. continuada, colocar a leitura como hábito, né, Charlene? Exatamente, a leitura tem que se tornar um hábito e tem que ser prazerosa. Isso. Nós estamos encerrando mais essa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Nessa edição nós recebemos aqui o escritor Caco Appel, autor do livro Leituras, Crônicas para se ler, e recebemos também a Charlene Sfalcin, que conduz um projeto aqui ligado à Secretaria Municipal de Educação de Linhares, que chama-se Vivências de Leitura. Entre em contato com o nosso programa Sim para a Literatura, através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Se você pode acessar as edições anteriores do nosso programa no YouTube da TV Sim Linhares. Muito obrigado.